Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Pai, pela sua presença que se faz presente em nosso meio. Esteja, Pai, falando aos nossos corações essa manhã, ministrando em nós. Cuida de nós, Pai, que abra o coração dos nossos irmãos, abra o nosso coração para entender qual é a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Lucas 1. Até me assustei a hora que o pastor leu o texto que eu ia usar, mas tudo bem. Lucas 1:30. Ultimamente a gente tem vivido um caos, literalmente, inclusive dentro das igrejas. Essas igrejas que têm levado o nome do Senhor com o neopentecostalismo, a gente tem visto algumas coisas inaceitáveis, né? Então a gente começamos com a teologia da prosperidade, que, enfim, já bagunçou muita coisa. Então a gente tem visto também teologia do coach, que tem crescido muito, o triunfalismo, né, que você vai vencer, que você vai conseguir, que você vai chegar lá. E infelizmente isso é totalmente averso ao que a palavra do Senhor diz. Tanto que a gente vê, né, que o mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, palavras de Jesus, né? E a gente tem visto isso. Então a gente tem também caminhado para um liberalismo teológico. Se você acha, né, que o G12 ele acabou, infelizmente eu tenho que te dizer que não. Ele está com uma versão 2.0 agora, que chama MDA, meu discípulo amado. Então é um novo G12 que tem surgido dentro das igrejas. Então muitas igrejas têm se adaptado ao MDA. Então é um risco que a gente tem corrido muito. E ao mesmo tempo o mundo ele tem olhado para tudo isso, né, as coisas profanas, né, o diabo e essas outras religiões, elas têm olhado para isso e tentado tirar proveito disso. Então, quando a gente comete algo errado, né, quando a gente cai, ou quando a gente se frustra, né, a gente fracassa com o nosso evangelho, então o mundo ele tem aproveitado disso para acusar. Então, ontem, a manchete que a gente via na internet era artista gospel dá um beijo em Preta Gil. Nunca será uma apresentadora de televisão, nunca será uma artista apenas. Se ela se diz cristã, a manchete sempre vai ter algo envolvendo isso. Então ontem a artista gospel Mara Maravilha, ela deu um selinho na Preta Gil, num show que a Preta Gil fez na sexta-feira à noite. Então isso é uma das provas de que o mundo ele tem trabalhado para difamar o Evangelho de Cristo. E continuando nessa difamação, essa semana o Netflix lançou um filme com parceria com a Porta dos Fundos, onde fala sobre Jesus, e colocaram um Jesus totalmente averso à palavra de Deus. Então um Jesus até que eles tentaram induzir ele que ele era gay e que Maria fosse uma adúltera. Eu acabei assistindo para ver como era isso, né, eu e a Bárbara, e realmente é isso. Eles estão tentando de todas as formas difamar o Evangelho, difamar Cristo, e a gente precisa conhecer e a gente precisa entender quem é esse Jesus. Então a gente está chegando aí em dezembro, né, no Natal, então a gente precisa saber que Jesus ele não é um conto judaico, ele não é uma história criada por homens. Então toda a Bíblia a gente vai ver esse desenrolar e a gente vai ver que foram muitos anos, centenas, séculos que foram se passando, e a Bíblia ela não se contradiz, a Bíblia ela não mente, ela não vai dizer algo aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento vai estar diferente. Pelo contrário, ela se complementa e ela se responde. Amém? Então, Lucas 1, do verso 30 ao 33, ler rapidamente, que eu quero usar outros textos também, vai dizer acerca do anjo, que quando o anjo Gabriel chega a Maria e anuncia a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus, né? Uma mulher totalmente separada, totalmente honrada e especial. Então, no verso 30 vai dizer: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus.
Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, o que a gente entende nesse texto aqui é que Maria, ela foi uma mulher especial para aquela geração, para aquela época, escolhida por Deus, separada por Deus, para que fosse a mãe de Cristo. É interessante que a gente vai vendo no desenrolar, né, quando José fica sabendo que Maria está grávida, a gente tem um texto que vai dizer que ele tenta largar Maria, porque ele não está entendendo aquilo ali, como que aquela mulher estava grávida, e entendendo naquele contexto judaico, quando a pessoa noivava, ela já tinha um compromisso marcado com o seu noivo. Então era um tempo separado, a mulher, não é como a gente vê hoje, né, o pessoal abre um noivado hoje, amanhã já termina. Naquela época não tinha como você terminar um noivado, você já estava prometido. Maria já estava prometida para José. E é interessante porque Jesus, a vinda dele, ela é anunciada em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis, está apontando para Cristo. E é bastante interessante a gente analisar historicamente o tempo em que cada livro foi escrito, e a concordância, não tem como a gente tirar a autoria da Bíblia, né, tirar essa autoria dos evangelhos, de Jesus e do Espírito Santo e de Deus, porque ele vai apontando para Cristo. E se a gente abrir lá em Isaías 7,14, vai dizer assim: portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando Isaías escreve essa profecia acerca de Cristo, são 800 anos antes do nascimento de Cristo. Então são 800 anos antes de surgir de Maria engravidar. Então aqui Isaías já está falando isso. Então ele está apontando isso, porque a gente ainda tem os 400 anos de silêncio profético. Quem é mais antigo aí, que tem umas bíblias mais antigas, existiam antigamente 4 folhas em branco entre o Novo e o Antigo Testamento. Antes de Mateus, algumas bíblias tinham 4 folhas para mostrar, simbolizar esses 400 anos de silêncio profético. Então, Isaías, ele fala que Maria seria, né, que seria uma virgem que iria conceber Cristo 800 anos antes. Eu queria aqui destacar, né, algumas dessas profecias que foram cumpridas em Cristo, né, que todas essas profecias foram. Então aqui a gente tem também o lugar do nascimento de Jesus. Então em Miqueias 5:2, se você quiser ir anotando para depois conferir se eu não estou falando nenhuma heresia, porque o nosso tempo é curto. Então Miqueias 5:2 vai dizer assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a gente vai ver em Mateus 2:1 e também em Lucas 2, do 4 ao 7, que vai dizer que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém. Essa profecia de Miqueias, ela está entre 738 a 698 anos antes de Cristo, quando Miqueias escreve isso. Então isso vai confirmando e testificando que Jesus é o Messias, e que Jesus, ele não é esse conto judaico, que ele não é essa pessoa que foi criada pela Igreja Católica, como a gente vê em alguns lugares, algumas pessoas dizerem isso. Isso tudo é para tentar envergonhar o Evangelho. Mas isso não é algo de hoje. Nós vemos na história de que em todo o tempo as pessoas estão tentando difamar e envergonhar a Cristo, envergonhar a Bíblia, envergonhar o Evangelho. E nós, como cristãos, precisamos bater o pé, demarcar o território e falar: não, Cristo ele é real. Cristo ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento e tudo que está escrito no Novo Testamento, que a Bíblia ele é um livro sagrado. Ele é um aglomerado, ele é um box de 66 livros que se complementam e que se afirmam. Amém? Então, a gente tem uma outra profecia também, que ele seria homenageado por reis.
Então, quando a gente abre Salmos 72:10, também vai dizer, ele diz assim, que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Então, em Mateus 2:1 e 2 vai dizer isso. Tendo Jesus nascido em Belém das Judéias nos dias de rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então aqui em Salmos, cerca de 1000 anos antes de Jesus vir a esse mundo, nós temos uma profecia em Salmos acerca dos reis que iriam trazer os presentes a Jesus. E é interessante aqui quando a gente vê em Mateus que eles vieram do Oriente a Jerusalém, porque eles estavam ao Oriente de quem vinha de Jerusalém. E aqui Tarsis, Sabá e Sebá, Tarsis é uma cidade no Líbano, então está no Oriente. Sabá é uma região da Arábia ou leste da África, seria onde é a Etiópia e o Iêmen hoje, não tem certo se é dessa região, mas é daquele lado ali, do leste da África e da região da Arábia. E Sebá, ela é mencionada juntamente com o Egito e a Etiópia, então é provavelmente no nordeste da África, que é essa região. Então esses magos saíram de lá. Também a gente tem uma profecia também acerca dos presentes que eles iriam trazer também. Então, lá em Isaías 60, verso 6, vai dizer, o seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e Efá. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. E em Mateus 2:11 testifica essa profecia. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram e abriram seus tesouros, entregando-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. Essa profecia também acerca dos presentes, ela foi falada aqui em Isaías também há 800 anos antes da vinda de Cristo. Então toda a Bíblia ela vai se responder, e esse Jesus ele é real. E uma coisa que eu queria desmistificar essa manhã é em relação aos magos. A maioria das vezes a gente vê nos presépios, né, nas nossas casas, ali 3 reis magos com seus presentes, ouro, incenso e mirra. Porém, quando a gente vai estudar o texto, a gente percebe que quando eles chegaram a Jesus, Jesus já era menino, como nós lemos no versículo 11 de Mateus 2, Jesus já era um menino e eles entram na casa de Maria. Então eles entram na casa de Jesus, Maria e José, e o adoram. Se a gente procurar ali no texto, nesse capítulo 2, que eu não quero abrir o texto para a gente não desenrolar muito tempo, mas você em casa depois pode estar estudando o capítulo 2 de Mateus. Os magos, eles vêm com seus exércitos, como a gente vê na profecia, né, uma multidão de camelos e dromedários. Ele vem com uma caravana, né, esses reis, eles saíram do Oriente, e eles vieram numa caravana encontrar esse Messias, esse rei dos judeus que nasceu e que a estrela estava guiando eles. Então provavelmente essa viagem naquela época, ela durava em torno de 2 anos. Quando Jesus nasceu e a estrela brilhou para eles, e eles começaram a peregrinar até chegar ao rei dos judeus, eles levam em torno de 2 anos. Como que a gente descobre isso? Quando eles chegam até o rei Herodes e perguntam a Herodes, Herodes, aonde está o rei dos judeus, que nós vimos a luz, a estrela brilhando, e a gente quer adorar esse Deus? E Herodes é pego de surpresa, e ele pergunta, ele fala, mas como assim? Desde quando que vocês estão peregrinando, buscando? E então depois que essa caravana encontra Jesus, eles dão os presentes a Jesus, e posteriormente eles voltam para casa, mas não avisam a Herodes aonde estava a criança, e Herodes então ele dá o decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então a gente tem uma noção aí, de que todas as crianças de 2 anos para baixo, que Herodes manda matar, é mais ou menos o tempo em que eles levam para chegar até a casa de Jesus. Então, não tem lógica, e nós não podemos aceitar
isso que a gente tem vivido hoje. Até alguns pastores começaram uma campanha na internet para que você cancele o seu Netflix e migre para o Amazon Prime. O Fabrício, o pastor Fabrício, que ia gostar disso, que ele que me apresentou o Amazon Prime uns tempos atrás. Por quê? Porque a gente não pode compactuar. É claro que se a gente for analisar tudo que a gente tem consumido hoje, boa parte do que a gente tem consumido tem sido contra Cristo. E queridos, a notícia ela não é boa. O prospecto e a perspectiva para 2020 dos filmes que serão lançados e de tudo que a gente vai estar consumindo em 2020, tudo está sendo averso à palavra do Senhor. Então a gente tem que se preparar. Realmente os tempos são sombrios, as coisas têm tendencionado a piorar. Então, o filme da Arlequina, que será lançado em 2020, ele é totalmente averso aos princípios bíblicos. É claro que é uma ficção, sim, mas tudo tem camuflado para tentar diminuir a luz de Cristo e diminuir o Evangelho de Jesus. E a gente precisa analisar a Bíblia. Às vezes a gente é pego por uma descrença, a gente fala assim, gente, será mesmo que a Bíblia é tudo que está escrito? Sim, querido. A gente vê por essas profecias que foram concretizadas, que foram testificadas por Cristo. Isso a gente tem várias outras profecias, inclusive essa de que Herodes iria matar as crianças. A gente tem também. Foram profecias feitas no Antigo Testamento de que isso iria acontecer e que realmente aconteceu. São inúmeras as profecias de que Jesus comprovou, profecias de 1000 anos, de 800 anos, 700 anos antes dele. Não teria como tudo que aconteceu com Cristo e tudo que Cristo testificou, tudo que Cristo completou como profecia, não ser verdade. Porque são muitos anos, não teria como, a gente que vamos profetizar que hoje e amanhã acontece. Não, são profecias de 1000 anos atrás, são profecias de 800 anos atrás, 600 anos antes de Jesus vir. Então é muito tempo, não foi algo que surgiu do nada. Então, já caminhando para a nossa conclusão, a gente conclui que diversas profecias feitas em Cristo, elas são testificadas, elas são comprovadas nos evangelhos. Tudo que os profetas profetizaram, cumpriram-se em Jesus. Então, Jesus, ele é real. Ele é o cumpridor, ele é o Messias. Ele não é um profeta evoluído para aquela época. Ele não é um espírito evoluído para aquela geração. Não, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E a gente só vai entender isso quando a gente estiver mais perto dele. Uma história para a gente encerrar esse momento. O pai estava com seu filho andando de carro e o filho, uma criança, vira para o pai e fala: pai, qual o tamanho de Deus? E o pai, assustado com aquela pergunta, como que uma criança me pergunta qual o tamanho de Deus? E aí o pai, olhando, viu um avião no céu, olhou para o filho e falou assim: filho, Deus é do tamanho daquele avião. E aí ele olhou e falou assim, o avião lá no céu, né, pequeno. E aí o pai estava passando pelo aeroporto, parou no aeroporto com o filho, e o filho ainda olhando assim um avião, pensando, pô, mas um avião pequenininho lá no céu. E aí eles pararam no aeroporto, o pai desceu com o filho, foi ali no hangar dos caminhões, dos aviões, e virou para o filho e falou assim: filho, lembra daquele avião que parecia tão pequeno no céu? Ele lembra. Ele fez assim: olha o tamanho do avião agora no hangar. E mostrou aquele Boeing 747 gigante. E aí o filho ficou assim, sem entender como que ele era pequeno lá, e aqui pertinho ele é grande. E aí o pai falou para o filho: filho, se você se aproximar de Deus, você vai conseguir entender a dimensão do Deus que nós servimos. Cada vez que você está mais perto, você vai ver a grandeza dele. Mas todas as vezes que você se distanciar dele, você vai achar que ele é pequeno. Mas na verdade ele é gigantesco, ele é imenso. E é isso que nós precisamos fazer. A cada dia se aproximar mais desse Jesus, que completou, que concretizou todas as profecias que foram feitas acerca dele. Todas as vezes que nós nos aproximarmos dele, nós vamos entender quão grande ele é. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem
estado conosco e nós buscamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Nós precisamos estar mais próximos do Senhor, porque esse mundo jaz no maligno. Nós temos visto tudo que o mundo tem se levantado para tentar te difamar, para tentar diminuir o Senhor. Mas nós sabemos o quão grande o Senhor é, e o quão poderoso o Senhor é, e o tamanho amor o Senhor teve por nós, para mandar Jesus para morrer naquela cruz no nosso lugar. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho conosco. Pai, e que não só no dezembro, mas durante todo o ano, durante todos os dias, nós venhamos lembrar de que a vinda de Cristo foi um milagre do início ao fim, foi extraordinário do início ao fim, que nós venhamos lutar o bom combate, venhamos defender a nossa fé, defender o Senhor aonde a gente estiver, que a gente venha se posicionar aonde a gente estiver, Pai. Que nós não venhamos deixar que o medo do julgamento dos outros venha nos atrapalhar, mas que nós venhamos levantar a bandeira do Evangelho e sinalizar o Teu reino aonde a gente estiver, Pai. Em nome de Jesus. Amém.